Deixem falar as pedras, de David Machado, é o livro que hoje recomendamos. Neste romance está bem presente o resgate das memórias, as que nos fazem perceber quem somos através do que recordamos ou do que reinventamos. Valdemar, o neto de Nicolau Manuel, que há 50 anos perdeu a noiva para o alfaiate devido a uma longa ausência, decide ajustar as contas do passado do avô. Deixem falar as pedras é publicado pela Dom Quixote. Deixem falar as pedras é um romance que acontece em dois tempos diferentes. Temos um rapaz de 14 anos, que é o Valdemar. Ele é um rapaz problemático em casa, na escola, é um rapaz obeso, é um fanático de heavy metal. E este rapaz tem um avô que passou por uma série de desventuras, digamos assim, durante a ditadura em Portugal, e esse avô contou as histórias ao neto. E então este rapaz de 14 anos é agora a pessoa que carrega essas histórias, que tem um peso significativo. Enfim, são histórias de violência, de tortura, de angústia. E o livro começa quando este rapaz se vê na posição em que ele tem de contar a história à pessoa a quem o avô sempre quis contar esta história. E então é de facto um livro sobre a memória, sobre a mentira, sobre a verdade. A memória, que é uma coisa extraordinária de que nós somos dotados. O livro começou quando me apeteceu fazer alguma coisa, alguma história, não sabia exatamente se era um romance, mas uma narrativa à volta dos guerrilheiros antifranquistas em Trás-os-Montes. Porque eu já tinha ouvido várias histórias sobre essa época, sobre esses episódios ao meu avô, que é de Trás-os-Montes, e portanto, enfim, quando eu era miúdo aquilo fascinava-me imenso. E mais tarde, aqui há uns anos, eu descobri um livro de um autor que se chama Bento da Cruz, só sobre isto, em que ele vai buscar uma série de testemunhos de pessoas que viveram aquelas histórias e, enfim, e conta de uma forma pouco romanceada, o que torna mais interessante o que aconteceu. E são histórias de assaltos a caminhonetas, são histórias de tiroteios e cercos. E, portanto, eu comecei por fazer uma história precisamente baseada numa espécie de investigação, que foi ler esse livro. E depois apeteceu-me que a história continuasse depois disso. E por isso, forçosamente, tive de ir ler alguns livros sobre a ditadura, sobre a PIDE, sobre algumas coisas sobre os costumes daquela época. Não tanto... Eu não queria que isto não é um romance histórico, nem eu alguma vez tivesse a pretensão, mas eu queria que tivesse alguns pontos de ligação com a realidade, para depois poder fugir a essa realidade. Eu queria colocar em confronto estas duas noções. Temos passado e presente, temos a aldeia, temos a cidade, temos um rapaz de 14 anos e temos um avô com mais de 70. Não é que eu quisesse explorar muito a relação entre neto e avô, mas acaba por ser muito interessante que a nossa relação com os nossos avós seja em alguns pontos tão mais forte do que a nossa relação com os nossos pais. Eu diria que seria bem provável que este rapaz não fizesse o mesmo pelo pai. Enfim, neste caso ele até tem uma má relação com o pai, mas mesmo que a relação fosse tão boa, se calhar ele não faria a mesma coisa pelo pai. Se calhar com o avô ele tem uma distância maior e ao mesmo tempo tem uma proximidade que vive sobretudo dos afetos, e os afetos são muito importantes. Deixem falar as pedras, de David Machado, é a sugestão que deixamos para as suas leituras. Como vem sendo habitual, nós temos exemplares para oferecer. As 5 primeiras participações com a resposta correta à pergunta em que ano David Machado recebeu o prémio Branquinho da Fonseca com o conto infantil A Noite dos Animais Inventados, ganham um exemplar de Deixem Falar as Pedras. Devem concorrer através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Boa sorte! Amanhã regressamos com mais livros. Até lá, sigam-nos no Facebook.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.